Amados, boa noite. Estamos no último domingo de janeiro, reunidos nessa bênção que é o conhecimento de Jesus através da Amélia Rodrigues e do Divaldo. E estamos firmes e vamos conhecendo melhor o nosso amado Mestre Jesus durante o seu messianato de 3 anos. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, o seu lar, as pessoas que te cercam, o seu trabalho, enfim, tudo. E eu sempre digo, nós temos muito mais a agradecer do que pedir. E então, do livro Até o Fim dos Tempos, da benfeitora Amélia Rodrigues, através das mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, vamos para o texto número 3, mais primorosíssimo: mediunidade, vínculo de luz. E nós vamos recebendo a nossa família espiritual linda. Oi, filha, boa noite, querida. Tudo bem? Acho que sim, não? Mário Furuta, boa noite. Boa noite a todos. Marcos Serafim, aí de Araraquara, o Mauro de Itápolis, a minha filha de Guaratinguetá. Estamos já no 6º livro, Até o Fim dos Tempos. É uma bênção. Essa criatura é uma bênção em nossas vidas. Nós não podemos reclamar. Nós temos mais a agradecer do que pedir, não? E mesmo eu, já na minha idade avançada, fico feliz de poder estar com vocês, falando dele, estudando dele, conhecendo dele. Kátia Maria, linda, boa noite, querida, boa noite. Kátia, você é firme. Ontem você estava, hoje você está. Antes de ontem você... Ô, menina linda. Então vamos ver lá. A problemática da mediunidade, que aí o Kardec, em 1857, publica o Livro dos Espíritos. Ontem eu cometi um engano. O Livro dos Espíritos é o ano que vem que vai fazer 170 anos, não? Então, a mediunidade sempre existiu. Oi, Lenise, linda, boa noite, querida. Sempre. Desde que o homem ficou em pé, já apareceu a mediunidade. Quer dizer, a conexão com a espiritualidade. E ao longo da existência, nós vamos vendo que todas as religiões, de uma forma ou de outra, há esse processo, ocorre esse processo, que é inerente ao ser humano, não? Uns têm essa capacidade mais aflorada, outros menos aflorada. Nós temos um Chico com diversas capacidades mediúnicas: a psicografia, a psicofonia, a vidência e etc. Agora, hoje nós vamos falar de Jesus. A gente vai ver que a Amélia tirou esse texto do Novo Testamento. E Estela, boa noite aí, de Jundiaí, linda. Ana Lopes, de nossa cidade, boa noite, querida, boa noite. Nossa família é linda. E essa hora, gostaria que vocês entendessem que espíritos protetores seus
estão do seu lado. Eles querem também saber. E outras entidades também. Haja visto, não, que nós somos rodeados pelas nuvens, quer dizer, eles, não? E esse texto, ela se baseou na revelação de Pedro, a revelação de Pedro, no capítulo... Oi, Silvia, linda, vamos se reunir, a gente vai combinar. Nós vamos ver no capítulo 16, versículo 17. Então, Jesus pergunta: e vós, Pedro, quem acha que eu sou? E o Pedro responde, Simão Pedro, lá 2000 e tantos anos: ah, tu és o Cristo, Filho de Deus que vive. Ele acertou, entende? Em resposta, Jesus lhe disse: bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram a ti isso, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, a resposta que Simão Barjonas deu para Jesus, que ele era o Filho de Deus, Jesus já quis colocar que o Simão recebeu, gente, uma intuição da espiritualidade melhoradíssima para dar essa resposta. Então, é aqui que a Amélia vai se basear para o texto de hoje. Porque quando se fala em mediunidade, tem no Seixinoe, tem na Umbanda, tem nas evangélicas. Quando eu já assisti a algumas reuniões, quando formatura de aluno, quer dizer, uma pessoa pega, assume o centro e começa em nome de Deus e vai. Ela está mediunizada, não? E na igreja também trabalhou bastante. Vocês lembram, tinha uma outra colocação que trabalhava a imposição de mãos na Igreja Católica. Então, não interessa. Sempre eu digo, oi Rosângela, amada, boa noite, querida. Sempre eu digo, tudo conduz ao Pai, o bem, o bem. E aí a Amélia vai dizer que a mediunidade é um vínculo de luz com a espiritualidade. E todos são médiuns, todos. E cada um num nível. Eu não tenho mediunidade de evidência, de audiência. Não, entende? Então é cada um de acordo com o que resolveu realizar nessa reencarnação, tá bom? Então vamos ver lá. A Amélia diz, já falei de onde é tirado. Permaneciam as maravilhosas emoções do inefável diálogo no qual o mestre desvelara-se aos amigos mais íntimos que se encarregariam de levar o ministério ao mundo após sua partida. Então, você vê que Jesus, depois da ressurreição, ele vai conversar com os 11 discípulos, estabelecendo que eles deveriam continuar com as explicações da Boa Nova. E é o que nós, espíritas, hoje temos que propugnar dentro da casa espírita, através dos nossos atos, dessas falas. Não adianta querer modificar, não, é Deus, Jesus e Kardec, acabou. Não tem para ninguém, assim vai, não? Então, Jesus dá essa obrigação, dá essa responsabilidade. E todos os discípulos assumiram.
E como disse outro dia, todos tiveram um fim nefasto, um fim triste. Hã? Cada um de um jeito, jogado na fornalha, cerrado ao meio, menos João Evangelista, que morreu velhinho e cuidou de Maria, não? Oi, Ada Andreoli, boa noite, querida. Estou em dívida com você e seus animais, viu? Perdão. Marina, linda, estou com saudades. Puxa vida, quanto tempo. A gente só trabalha, né, Marina? Vamos lá. Então, as vibrações... Jesus fez isso. As vibrações de paz inundavam os sentimentos e os companheiros. Algo aturdido que, sem haver podido penetrar o sentido profundo dessa revelação, deixaram-se embalar pela expectativa do paraíso próximo, quase ao alcance das suas possibilidades de momento. Porque Jesus disse: olha, o meu reino não é desse mundo. A problemática da espiritualidade tem sempre que estar. Nós temos que estar atentos. Oi, Marina, você sabe que eu também estou com saudade. Temos que roubar um tempo para se encontrar. Joana Lem, bonita, boa noite, querida. Ah, o seu sofá já está na sala dos professores do prédio novo, viu, linda? E a sua mesinha na minha sala. Olha que bom. Então, vocês percebem que quando Simão Barjonas disse que ele era o Cristo, Filho de Deus, então eles ficaram nessa. Então ele aceitou, porque mesmo os apóstolos tinham suas dúvidas, como hoje também, não é? Então, aí, mas eles sabiam agora que muitas responsabilidades estavam na mão deles. Sônia, querida, boa noite. Como é que estamos, amor? Melhorando. Por certo, as interpretações eram diferentes. Mas agora é que é. Judas Iscariotes, porque ambicioso, entendera que ele, sendo enviado de Deus, ele restauraria o poder político em Israel, conduzindo as rédeas da política que estavam nas mãos de César e passaria para Israel. Ele pensava, e eu ontem escutei do Divaldo, que ele teve várias reencarnações. Foi ontem que eu vi de uma live do Divaldo na hora de dormir, que Judas teve várias reencarnações e várias delas com lepra, porque ele havia se suicidado. E para redimir-se totalmente, ele vem como Joana d'Arc, que é traída. Imagina, aquela moça de 19 anos liberta a França da Inglaterra, poderosíssima. Mas por que a França? Porque a França seria o berço do Espiritismo, entende? Então, que o Divaldo disse, esta reencarnação como Joana d'Arc foi a remissão total da culpa da traição por ignorância, por achar que ele era um Messias, sim, mas tinha que pegar nas armas. É tudo confuso, não é? Porque nós também, tantas coisas, nós pensamos de um jeito e acontece do outro. Ao longo da minha existência eu tenho visto isso, entende? Então, mas é tão bom, porque nós vamos aprendendo. Marta Moura, boa noite, querida, boa noite. Rose Cantarim, linda, boa noite. Marido está sempre falando de você, Rose. Então, aí, o Judas pensava assim, o orgulho da raça predominaria sem qualquer aliança terrestre, porém, com estreita vinculação com Deus. Tomé, que se inquietava sob o peso das dúvidas
atrozes, mesmo após testemunhar os fatos que aconteceram com Jesus, ou ditos milagres devido à mediunidade dele, ponderava anteriormente como seria a vitória do Messias sobre as legiões romanas e as tricas farisaicas, o povo nos quais se debatiam os sacerdotes, os saduceus, os escribas, todos contra Jesus, todos contra. Porque Jesus, ele pregava o amor. Oi, Elisete, boa noite, meu amor. Deise Maria do Prado aí, de lá de longe, no Rio de Janeiro, um abraço, meu amor. Então, veja bem, Mateus, João, Tiago, permaneciam assim, enebriados, na doce expectativa a respeito do quê? Esses três. Agora, do reino de Deus. Como que é esse local? Depois que eu desencarnar, que eu morrer, eu vou gozar dessas delícias, tudo isso daqui? Então, ficava aquela não é confusão, aquela expectativa, cada um pensando uma coisa. Pedro, porém, que ficara em grande tensão emocional, porquanto iluminado, em determinado momento, descambava para atitudes de confusões, criando situações embaraçosas. Aí é que você vai ver a problemática da mediunidade. Nós vamos ver agora, na época de Jesus. Marlene Pisoni Teixeira, boa noite, meu amor, que lindo o sorriso dela. Então, Simão Pedro teve um comportamento inadequado. E aí Amélia continua. Em realidade, após haver enunciado, ele mesmo falou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e sem entender por que ele falou, que ele era feliz, porque não foram nem a carne nem o sangue que o revelaram. E ele diz que foi o Pai que está no céu, que é Deus. Um processo mediúnico no momento. Isso equivalia à informação de que o pensamento do Supremo Senhor de Deus fluíra pelos lábios do Simão Pedro, de que o pensamento do Supremo Senhor era Jesus. Então, ele viu-se mediunizado para dar esta resposta, meus amores. Não foi da cabeça dele, não. E aí, Amélia diz, o peito dele ficou túmido de emoção e todo ele tremeu como varas verdes. Sabe quando a espiritualidade assume o físico? Hein? Mas o amigo não silenciara, prosseguindo com o esclarecimento. Aí é Jesus que vai responder e falar com ele. Veja bem, tu és Pedro, Petra. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, a revelação da verdade que ele acabava de falar, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus disse, você edificará a minha igreja, e as portas do inferno nada poderão contra ela. Dar-te-ei, Pedro, as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Interessante que a gente vem estudando às sextas-feiras e eu fico abismada assim com as perguntas que as pessoas, que o Kardec fazia para o grupo de médiuns.
E os espíritos iluminados respondiam que tudo bate, que tudo era certo, não? Então, sempre foi isso, sempre foi isso. E aí, Pedro, diante da fala de Jesus, falou: mas como eu vou entender a magnitude da tarefa que me é dada? E qual era a tarefa? Edificar a igreja, mas não é igreja de pedra, não é isso não. Não é o que pegaram ao pé da letra, é divulgar a boa nova, é divulgar o evangelho, é falar de um Deus de amor, um Deus que não castiga, que não tem, o pecado não existe, é equívoco, e que a pessoa tem chance sempre de recomeçar. Não era essa fala nos tempos idos, não era. E algumas comunidades ditas cristãs seguem ainda esse mesmo ritmo. E as pessoas têm medo, entende? Aí acha, depois eu vou rezar, eu vou confessar, já apagou. Não apagou nada. Porque tudo que você semear, você vai colher. Cada vez mais isto é fortalecido em nossas vidas. O cuidado que ter com os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas falas, com referência a tudo. Por quê, meus amores? Porque tudo que você falar, que você fizer, tudo você tem que resgatar. Tudo. E se tiver oportunidade de reencarnação e reencarnação, estamos melhorados, nossa família espiritual está linda. Estamos bem melhorados, saímos da infância espiritual. Eu sempre penso assim, é uma beleza. Hoje nós somos mais solidários, hoje nós entendemos bem, fora da caridade não há melhora, nós entendemos tudo isso. Coisa que a gente não entendia no passado, era um egoísmo total, um orgulho total, só olhar para o seu umbigo, não é, acabou. Há uma mudança, não é? Olha, entrando conosco aqui, um abraço muito fraterno, Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú. Meus amores, que bom. Aline Antoniassi também, boa noite. Então, o pescador, o Pedro, sentia-se apenas um pescador. E como é que ele ia fazer para desempenhar aquela função? Você vai edificar a minha igreja, mas não é. Você vai divulgar a boa nova. E ele fez isso. E ele fez isso muito bem. Muito bem. Então, essa conversa durara alguns instantes, porque ao ser enunciado a tragédia que o aguardava, por ocasião do testemunho que dele ele devia dar, o temperamento intempestivo do pescador, de decisões rápidas, pareceu incendiar-se. E ele, tomando de parte, começou a repreender Jesus, dizendo: o Pedro, naquela hora, se modificou totalmente. E vocês vão ver a atitude que ele toma. Olha só. Ele fala, Simão Pedro: Deus te livre de tal, Senhor. Isso não há de acontecer. Eu não vou construir igreja nenhuma. Presta bem atenção. Até me arrepiou. Retomando a postura de condutor e não se dirigindo, o mestre com energia retrucou. Jesus viu que não era ele, que era um espírito inferior, um das sombras. Ele usou a fala: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Foi uma falinha rápida. Jesus percebeu que o Pedro ficou tomado, quer dizer, mediunizado, e com esta fala, Jesus entendeu, não é o Pedro, é o espírito das sombras. Olha aqui. E o espírito, vou repetir o que o espírito falou: Deus te livre de
tal, Senhor. Isso não há de acontecer. Quer dizer, o Pedro não vai fazer a igreja, não sei o que lá. E Jesus ouviu, ele enérgico, mas com amor, falou: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. E o diálogo fora rápido, nem mesmo os companheiros, os discípulos, que se encontravam mais próximo, entenderam aquela fala de Jesus, que era de energia e força para com o Espírito. Aí o Pedro assustou-se e recuperou a serenidade. E começou: o que aconteceu? O que aconteceu? Olha que lindo, gente. Isso lá há mais de 2000 anos. Hã? E aí então, quando Pedro recuperou a serenidade e questionou: o que está acontecendo? O que é isso? Então, tudo parecia mais grave e complexo. Pedro se dera conta do medo que o havia tomado e da força estranha que o induzira à atitude infeliz, como se ele fosse capaz de alterar a programação que Jesus tinha feito para Pedro. E não se pôde furtar as lágrimas. Ele começou a chorar sem controle, porque ele falou: mas escuta, como é que aconteceu isso comigo? A mediunidade não avisa. Como é que aconteceu? Ele ficou abismado. Então, Jesus, tomado de compaixão, esclareceu. Vocês vão vendo comigo, graças a Deus, a nossa família espiritual é linda, linda, linda. Vocês estão vendo comigo que isso foi há mais de 2000 anos que aconteceu um lance mediúnico sério das sombras. E isso não acontece hoje, claro. Ninguém se suicida sozinho, ninguém mata sozinho, ninguém se droga sozinho, ninguém bebe sozinho, ninguém come sozinho. E ninguém trai os outros sozinho. Todas as colocações que não conjuminam com a moralidade, assediado pelas sombras. Mas através do quê? Eles perseguem, que ruim. Puxa vida. O pensamento. Infelizmente, o nosso pensar. Vamos nos ocupar com tudo que é possível para sair de querelas, de críticas e não sei o que mais, e para ficar bem, em boas companhias. Vai depender daqui, vai depender do pensamento. Está mais do que comprovado, não? Então, vamos continuar aqui. E aí, Jesus, vendo aquela situação do Pedro, aquela tristeza, que ele tinha falado uma coisa muito feia para Jesus, então, Jesus, com muito dó, falou para Pedro: se alguém quiser vir a mim, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Que aproveita ao homem a ganhar o mundo inteiro, se depois perde a sua alma? Ou que poderá dar um homem em troca da sua alma? Muitos dos que aqui estão presentes hão de experimentar a morte antes de terem visto chegar o Filho do Homem com o seu reino. Então Jesus vai esclarecendo aqui que, veja que bonito. Oi, Cleuzinha, boa noite, linda. Veja que lindo. Se alguém quiser vir a mim, renegue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Fazer o que estamos fazendo, a nossa caminhada, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, mas tendo Jesus em nosso coração. E o Espiritismo não cobra muito, mas orienta. De que forma? Orai e vigiai. Evangelho no lar. Passe para harmonizar-se. Água fluidificada. Então, estudo constante. Nós estamos no 6º livro. Nós temos 11 livros da Amélia. Entende? Porque esse seguir a Jesus e é praticar a caridade. Não é falar só, gente. Não é falar. É fazer. É ir. Tendo condição, é claro. É ir. É caminhar. É fazer ao semelhante Jesus o que gostaria que fizesse para você. E assim, eu fico feliz muito, muito. Oi, Neise, linda. Boa noite, São Paulo. Boa noite, boa noite. E é lindo porque ao longo da minha existência, eu vejo assim, sabe? Casa da Sopa com mais de 60 anos, SOS mais de 60 anos, a Casa do Caminho, 26 anos, a idade de meu neto, um dos meus netos. Então, não ficou só na fala, não, tem obrigações com o próximo. E parar de comodismo, não podemos ter, entende? Então, quem quiser vir até Jesus e quiser salvar a sua vida, renegue-se a si mesmo, quer dizer, saia um pouco do egoísmo, do seu orgulho e faz ao semelhante o que gostaria que fizesse para você e toma a sua cruz e siga-me. Segui-lo é ter conhecimento das suas falas e eu digo tentar colocar em prática, porque nós não temos ainda a capacidade de perdoar 70 vezes 7, nós não temos ainda a capacidade de amar o inimigo. Jesus é danado, não é? Então, e aí, porque quem quiser levar uma vida tranquila, come e bebe, churrasco, pepara, não está indo para Jesus, não está. Então, como é que faz? Vai lembrar de Jesus quando estiver no pico da tristeza? Não pode, é agora. Então, e ele fala que muitos dos que estão aqui vão morrer, experimentar a morte e não conheceram ele. E hoje a mesma coisa. Quantos? Nós formamos uma família espiritual aqui linda, mas quantos não param 1 minuto ou 15 minutos no dia, ou 1 hora na semana, 15 dias na semana, 15 minutos na semana, para fazer o evangelho e colocar Jesus com você, orando pela sua família inteira, todos os nomes, faz aquele... Por quê? Que preguiça é essa? Que pressa é essa? Vai para onde? Eu não sei. Hoje já oramos, fiz evangelho, demora tempo, agora estamos aqui. Feliz da vida. Feliz da vida. E com um monte de livros ali para pôr em ordem para a biblioteca do prédio novo do educandário. Então, gente, é isso. Vamos em frente. Aí, Amélia, nós estamos falando de mediunidade. Amélia diz, essas eram informações eloquentes e de altas consequências, porque falavam do testemunho, do sacrifício e da entrega total. Entrega total, quem fez? Dos encarnados, que nós sabemos, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Então são criaturas
que se auto-esqueceram, não? Nem constituíram família, porque a família era toda a comunidade, é o bem, entende? Então, não estou dizendo que não é para constituir família, pelo amor de Deus, porque é o primeiro templo. E outra coisa, a família é a sustentação disso tudo, não? Alguém, e é muito bom, por quê? O convívio com a criatura não foi aleatório, você sabe que é programação espiritual, programação, entende? Então vamos ver lá. Então, eram informações que naquela época chegavam aos discípulos, ficaram aturdidos. Um obsessor no meio, fazendo anarquia, e o Simão sofrendo, não? Naquela noite, Amélia diz, quando as estrelas cintilavam como poeira de luz, Pedro acercou-se de Jesus, que se encontrava sentado sobre algumas raízes da velha figueira, e porque houvesse permanecido, o Pedro tinha entendido a ocorrência, tomado de angústia, perguntou a Jesus. Então Pedro, com aquela fala que ele mediunicamente agrediu Jesus e falando, Deus te livre de tal, Senhor, eu isso não vou fazer, entende? E Jesus, afasta-te, Satanás. Aí o Pedro falou, e agora? Preciso conversar com Jesus, que não está bom a coisa. E aí ele diz para Jesus, serei, Senhor, Satanás, que me hei constituído um estorvo para o teu caminhar, para o seu trabalho, E se assim eu sou, por que me entregaste a responsabilidade pela preservação das tuas palavras, da boa nova, cuidando de lhe dar as almas ao teu messianato, e o que confirmarias no céu? Então ele estava angustiado. O Senhor me dá uma obrigação, mas eu recebi um Espírito que falou aquela feiura. Jesus, compassivo, que houvera percebido o véu de tristeza que estava na cara de Pedro, esclareceu docemente. Olhe que lindo e que paciência de Jesus para esclarecer esse fato da mediunidade e que o Pedro recebeu. Simão, o homem, olha que lindo, o homem na terra é um canal por onde vertem a inspiração e o pensamento da imortalidade, sempre em contato com os transeuntes do vale de sombras, a fim de que possam desfrutar de claridades espirituais e terem renovado suas forças. Nem sempre, porém, a onda que envolve o ser é de procedência superior. Está falado, está explicado. Nós somos rodeados pelas sombras. E no livro segundo, o livro dos Espíritos, são 4, aquela pergunta tradicional, os espíritos influem em nossas vidas? Resposta dos espíritos iluminados. Os espíritos influem e decidem por nós. Olha que perigo. Como que você tem que estar antenado? Como que você tem que estar no orar e vigiar? Como que você tem que estar... Entende? Então, aqui, Jesus está falando, nem sempre, porém, a onda, os espíritos que chegam é de procedência superior. E quantos de nós? E quantos hoje? E quantas crianças que se estribucham no chão, deixam o professor doidaço,
Quantos filhos agridem, você não manda nada para o pai, para a mãe, está assediado. Se no lar não faz evangelho, não tem condição de escudar o lar, gente. Como que a gente vai fazer? Morre de pedir. Faz o evangelho no lar. Escuda o seu lar. Quando você olha, a Joana que diz, num quarteirão, todo quarteirão se ilumina. Quando é num prédio de apartamentos, um apartamento ora, todo o prédio se ilumina. Nós não entendemos isso. Não? Vamos entender. Fazendo uma pausa natural, a fim de que o coitado do Simão Pedro pudesse aprender todo o significado da informação, logo prosseguiu esclarecendo. E aí, o Pedro vai falar. Não, Jesus vai falar. Quando você, Pedro, me identificou com o Messias, o meu Pai comandava o teu pensamento e foste instrumento de vida. Por isso, te disse que não havia sido a carne nem o sangue, porque não se tratava de um raciocínio de sua conclusão, do seu cérebro, porque a revelação te alcançava a mente em sintonia com a verdade, quer dizer, com Deus, e te tornasse o intermediário dela. Quer dizer, serviu nesse mecanismo. Mas logo depois, meu filho, porque o medo te perturbasse a razão, esquecendo-se de que a nossa é a jornada para o sacrifício, que o cordeiro segue para o matadouro, a fim de que sua mensagem se perpetue pelo exemplo, foste instrumento do Satanás, o espírito infeliz que procura ser estorvo em relação ao trabalho de libertação das criaturas. Porque a boa nova liberta, o evangelho liberta. Cara, a doutrina espírita, novíssima aí, liberta, ilumina, consola, fortalece. Ah, mas só espiritismo? Não. Desde que você seja uma criatura do bem, da luz, ame, se instrua, pratique a caridade de verdade, não é de fachada para os outros verem, não. É? Tá vendo? Então tá aqui. Olha, entrando com a gente, Aparecida Sabione Boralinda, boa noite, meu amor, boa noite. Sueli Figueiredo, boa noite, meu amor, boa noite. Então, veja bem, depois disso, quando Jesus fala que o cordeiro tem para o matadouro, ele sabia que ele seria crucificado, ele sabia de toda essa passagem, não? E aí, Jesus conversa com Simão e fala, olha, você já me viu expulsar de vários enfermos e não obstante, ele, o inferior, investe. Infeliz e perturbador, ganhando adeptos do mundo, em contínuas tentativas de criar embaraços aos que andam em justiça e equidade. Interessante, conosco, a toda hora. É só você falar assim para a sua empregada, credo, essa comida está com sal. Não é. Você veja bem, é uma coisa simples. Quanto mais você falar para uma criança, você é burro, não é nem você. As sombras adoram essas coisas. E eu disse, nós estamos estudando na sexta-feira, não gosto nada, a Valdeirês não disse nada, está estudando. Diz o seguinte, eles, os inferiores, nos agridem por dois motivos sérios. Vingança, inimigos do passado. Muitos, não sabemos, né, gente? Segundo, inveja.
Ah, eu gostaria igual se fosse o Divaldo. Que voz! Adotar 600 crianças, mas faça. Invejar. E aí vai para perturbar. Vai para. Então, gente, nas mínimas coisas, na nossa casa, né, Sônia? Um tombo, é isso aí. Não é brincadeira, gente. Tem que fazer uma análise perfeita. Não é tudo também, mas não deixa de ter uma grande verdade. Se estamos trabalhando, alguém quer nos brecar. Não consegue? Uma doença. Uma enfermidade. É assim. E a gente precisa perseverar, orar, continuar e acudir e acolher. E não importa, e vai para frente, vai para frente. Então, Jesus está falando. Você já me viu expulsar de vários enfermos? Claro, e a Maria de Magdala tinha 7 obsessores, e tantos outros. Quer dizer, sai daí, saía, obedecia, não? E então, certamente, Jesus disse, não me enfrenta porque medeia entre nós um abismo de distância vibratória. No entanto, direciona sua onda mental, que é captada pelos que se fragilizam e temem a perda das coisas do mundo. Você vai perder, alguém não vai mais seguir porque você está falando isso. Alguém não vai colocar criança lá no educandário porque você é espírita. Você entende? Tem algumas tonteiras que as pessoas têm medo e não agem corretamente. Jesus está explicando aqui. E aí a Amélia continua. Fez-se um silêncio proposital, enquanto Pedro, preocupado, dava-se conta do significado, do ensinamento de Jesus a respeito do intercâmbio entre os espíritos e os homens, os vivos e os mortos, os visíveis e os invisíveis. Interessante. Rapidamente vai dar tempo. Na minha meninice, 6, 7 anos, a minha mãe foi acometida de uma obsessão, mas tão séria, que era um processo quase de subjugação. Então, ela estava escolhendo, uma pobreza que você não faz ideia, escolhendo feijão, falava, joga fora. O meu pai, mas Nésia, por que você jogou? Mandaram. Bom, foi continuando, papai orando, abriu o evangelho, papai orando. Tentou suicídio no latão d'água, não conseguiu. Aí um dia, o papai tinha todo carpinteiro tem um quartinho de ferro velho, né? E aí o papai procura minha mãe, não acha. E ela entra nesse quartinho, rasga o vestido e se joga, rola. Se machuca toda. Papai não acudiu, sentou, orou. Ela sentou no meio, depois, o que aconteceu? Nada, Nésia, você caiu aí, papapá. Veja bem, subjugação, meus amores. E papai falava, você viu sua mãe? E nós temos que estar atento, eu tinha 6, 7 anos, não? Um vizinho com dó dava uma macarronada para mim, ela vinha, tomava e jogava fora. Não, tem veneno. Aí, tem solução? Teve. O papai, com muita fé, levou a minha mãe para Bela Vista, um lugarejo em Campinas, de trem. Olha que loucura! De trem, eu fiquei não sei com quem, e ficou num local de vários médiums, um sítio. Ele descobriu, não sei como.
E aí, dormia ali, ela ficava quietinha no quarto, eles faziam sessão mediúnica, até que uma manhã ela desaparece. E o papai fica desesperado. E vê uma cerca de 4 fios de arame e vê um pedaço do vestido dela. E vai atrás. E vê minha mãe sentada num barranco. E, ô Nésia, o que você está fazendo aqui? Aí eu estou vendo ela. Ah, tá. Não, ela tá de cabelo curtinho, rodando na árvore, me chamando. Ah, tá bom, deixa ela, vamos para casa, vamos. De noite. Fizeram bastante vibração. Esse espírito se comunica. Eu queria acabar com ela. Queria ter o que ela tem. Queria ser feliz como ela é. E aí doutrinaram, acabou chorando. Mas o que você fez na sua vida? Eu me suicidei. Eu queria que ela fizesse isso. Aí, com muito custo, acabou se arrependendo, chorando, foi embora, levado pelos espíritos melhorados, porque ela sintonizou nisso, tá? E nunca mais a mamãe teve nada. Nada. Dentro desse texto, agora rapidamente lembrei disso, porque aconteceu comigo. A gente acredita cegamente, e é assim. E aí está explicando que isso foi de propósito que aconteceu, porque para entender que existe o intercâmbio entre os espíritos e os homens, os vivos e os mortos, os visíveis e os... Tem. E de imediato ele concluiu, Jesus concluiu: Pedro, não me referia a ti, mas à força satânica que te utilizava com o objetivo de me intimidar e fazer-me desviar daquilo para que vim. Jesus está explicando para ele que é o holocausto após as lições incessantes do amor. Torna a frisar. Olha, vou pregar o amor, mas não entenderão e eu serei crucificado. Está aqui. E aí ele continua. Por isso, Pedro, olha para nós, necessário vigiar as nascentes do coração, de onde procedem os bons com os maus pensamentos, a fim de manter-te em sintonia com o Pai e não com o espírito do mal. Está falado. Orai e vigiai, não adianta. Levantou, pôs o pé fora da cama, eu tenho falado, põe o pé fora da cama. Oh Deus, Jesus, obrigado pela noite que eu tive, que eu tenho um bom dia. Já começa bem. Terminou o dia. Oh, vai dormir. Oh Jesus, obrigado pelo dia que eu tive, que eu tenho uma boa noite. E assim vai. Evangelho no lar. Quem tem possibilidade, vai no centro, toma passe, reenergiza, fortalece. Quem não tem, liga. Passe virtual André Luiz, 7 minutos. Não, mas se concentra. Então tá aqui, gente. Tá aqui, importante. É necessário vigiar as nascentes do coração, de onde procedem os bons e os maus pensamentos. Todo mundo te ama? Não. Então, por quê? Aí, Amélia diz, com muita alegria, estava sancionada a mediunidade e o seu exercício lúcido. Primeiro foi quando ele falou: quem você acha que eu sou? O Senhor é Messias, Filho de Deus. Aí foi lá. Foi da sublimidade que veio a mensagem. Não era dele, Pedro. E a segunda? Quando ele falou que não ia fazer nada. Não é você. Sai, Satanás. Está aqui. Estava sancionada. A mediunidade existe com todos.
católicos, espíritas, protestantes, umbandistas, Hare Krishna, todos, não tem, gente. Estava sancionada a mediunidade e o seu exercício lúcido. Pedro foi um exemplo excelente da sintonia psíquica com o mundo superior quando revelava quem era Jesus, e inferior quando se comprazia ao mal. Nas duas colocações ele mostrou aqui. Todo o ministério de Jesus, fala Amélia, esteve assinalado pelas interferências espirituais de uma como de outra ordem, e não foi por outro motivo que ele foi denominado como o Senhor dos Espíritos, em razão da sua ascendência sobre todos eles que se comunicavam. Ele, como é que faz? Tudo, se sabe tudo. Cura o cego de Jericó, paralítico de Cafarnaum, vai fazendo. O seu, agora a Amélia que fala, o seu nascimento foi anunciado por seres angélicos, através dos séculos que precederam a sua chegada. Em Isaías, 900 anos antes de Cristo, o Messias vai vir numa condição simples, uma manjedoura, num estábulo, sei lá o quê. Está aqui. Os profetas daquela época eram médios. Referiam-se ao seu momento como da libertação. E ele foi esperado como eleito. Mas também, depois da sua morte, ei-lo que retorna, confirmando que a indestrutibilidade da vida. A vida continua. Ontem o Douglas falou isso. A Joana passou essa mensagem. Então, e aí, estando fora da matéria, há o intercâmbio mediúnico. Só que, vamos lá alertar bem, não são todas as mensagens. Eu não tenho até hoje uma mensagem do meu pai que desencarnou, também não quero. Fica bem, meu amor, tá ali a foto dele, e da minha mãe. Eles têm que trabalhar, seguir em frente. O que você quer saber? Tem pessoa acaba de desencarnar, quer saber o que foi. Ai, morreu um cara que fez muita arte, isso. Ai, está nos braços do pai. O que é isso? Nem pensar. De acordo com o seu caminhar agora é que você colherá os frutos, belezas na vida espiritual. Não tem jeito. A cada um segundo suas obras. Vamos em frente. Aí, o intercâmbio mediúnico sempre existiu. E quando Kardec começou os trabalhos, lembra com a mesa girante, tudo, mas você tem que ter uma coisa inteligente fazendo isso daí, não? Foi o começo, através da ciência, sim. E o nosso Caibar aqui, que vamos começar a estudar de segunda-feira, suas parábolas, também começou há mais de 100 anos os seus trabalhos com a mesa tipologia, eu vi a mesinha que o Caibar usava, entende? E depois aprofunda os estudos, sai disso, não é? Então você veja bem, aí a Amélia diz, intercâmbio mediúnico existe. E para tornar definitiva a mensagem lúcida de intercâmbio entre as duas esferas de vibração que se espraiam pelo universo, 6 dias depois do majestoso diálogo, ele, Jesus, tomou Pedro, Tiago, João e levou ao Monte Tabor, onde aí chega lá, Jesus se transfigura e quem que aparece? Moisés e Elias. Veja bem, Moisés, aí a Tábua dos 10 Mandamentos é a primeira colocação bem espiritual que temos. E o Elias era um sacerdote de Baal, sei lá o quê, que mandou matar um monte de gente
e que, melhorado, porque ele reencarnou como João Batista, foi decapitado, resgatou seu débito e aparece no Monte Tabor como Elias para dialogar com Jesus. Outra prova de mediunidade. Jesus conversa. E outra, o Pedro, o Tiago e o João viram o Moisés e o Elias conversando com Jesus. Não? Passaram a dialogar com ele, a sua superioridade moral, e eles ficaram impressionados com a grandeza daquela autoridade espiritual de Jesus, juntamente com todos. Então, a nossa prosa de hoje, ela é fundamental para que entendamos que os processos mediúnicos sempre existiram. Não é coisa só da casa espírita, não, sempre, entende? E aí, Amélia termina assim, que o tempo passa. Naquele ato em que Moisés participava em espírito, o grande legislador hebreu também liberou a mediunidade e confirmou o relacionamento entre os espíritos e os homens, sob as bênçãos sublimes de Jesus, que ali se apresentavam como médium de Deus. Jesus, médium de Deus. Desde então, a mediunidade, que pode ser considerada como um novo arco-íris que identifica a aliança simbólica de Deus com as criaturas humanas, passou a ser a ponte de luz sublime entre a vida e a morte, entre a terra e os céus. Que lindo, não? Você vê que experiência eu nunca tinha visto. Tinha visto o que o Simão Pedro falou: tu és o Messias, filho de Deus. Mas essa outra parte não, que ele falou que não ia construir nada e que não era ele, era o Espírito da Sombra, eu nunca tinha visto. A Amélia é danada, né? E assim, entrando conosco também, Sueli Figueiredo, Jacira Rodrigues Shelley. Boa noite, amor. Gente, essa página, se vocês tiverem oportunidade, vai ficar gravado, vê de novo com mais tranquilidade. Para você se policiar e orar mais e entender que às vezes na nossa casa, questões pequenas, com funcionário, com marido, com criança, espera, veja se não tem a interferência das sombras, entende? Porque não é à toa. Quem ama não fica brigando, quem ama não fica largando, quem ama não peita ninguém. Então, vamos orar mais, vigiar mais e fazer evangelho no lar. Tá bom? Vamos orar. Que bênção, meu Deus, que bênção. Deus de amor e bondade, Jesus, o médico, o amigo, o companheiro de todas as horas. Aquele que disse que ficará conosco até o fim dos tempos. Espíritos protetores de toda a nossa família espiritual, de todas as pessoas que nos ouvem e ouvirão depois. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, a família abençoada, o lar, o trabalho. Mas obrigado por tudo. As pessoas que nos cercam. O trabalho do cotidiano. Quanta gente também. O trabalho voluntariado. Obrigado por tudo. Mas Jesus, o Senhor disse: pedi e obtereis, batei e a porta vai se abrir.
Então, este é um momento de cada um que está nos ouvindo. E cada um vai pedir o que está te atormentando, deixando você triste, sem rumo, magoado. Peça a mudança, a melhora, enquanto oramos. Peça com fé, com amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos da mágoa, da inveja, do ódio, do egoísmo. Livrai-nos esses males morais que atrapalham a humanidade, porque o Senhor pode. Que assim seja, meu Pai. Agora, usando a lei da atração, mentalmente diga: Jesus me protege. Jesus me protege. Jesus me protege. E diga também: eu quero, eu posso, eu mereço saúde. Diga com fé: eu quero, eu posso, eu mereço saúde. Eu quero, eu posso, eu mereço saúde. Com muito amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mas obrigado, Jesus, pelo nosso encontro dessa noite, que foi maravilhoso, completamente abençoado. Meu carinho, meu beijo. Uma linda noite com Jesus. Fiquem com Deus e vamos continuar perseverando. Na semana que vem, vamos para o texto O Dispensador de Bênçãos, ele, tá? Até lá. Fica com Deus, meu carinho. Muita saúde, muita paz.